povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje nós temos mais uma entrevista imperdível. Mas antes de nós partirmos para a entrevista, eu já convido você para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso, tá, gente? A nossa convidada de hoje é gaúcha, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem 29 anos e é jornalista, formada pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP. E atualmente é mestranda aqui na Universidade de Lisboa. Fran, seja bem-vinda ao nosso canal. E eu quero começar com uma pergunta. Se você fosse escrever a manchete da sua própria vida, qual seria? Olha, há muitas, mas olhando o contexto em que eu estou agora, colocaria assim na manchete: no Brasil eu não tenho nada a perder, mas aqui eu tenho muito a ganhar. Então eu penso assim, aí ele colocava minha cara ali embaixo, enfim, e divulgava. E o jornalismo, como é que surgiu na sua vida? Bem, o jornalismo, ele está em mim porque jornalismo é comunicação e eu sempre fui uma pessoa, desde criança, muito desenvolta para falar, para conversar, enfim. Embora tenho as minhas inibições, né, em alguns contextos. Entretanto, eu sempre tive essa liberdade em casa ou em qualquer outro local para conversar e afins. Então, e até mesmo eu faço isso sozinha, de conversar sozinha, dialogar sozinha, enfim. Mas eu creio que quando eu tinha lá perto dos meus 21, 22 anos de idade, certa vez eu estava no Rio de Janeiro, eu passei 4 meses no Rio de Janeiro e todos os dias eu saía de casa e ia para a Biblioteca Pública Nacional do Rio para estudar inglês. Eu não, na época não tinha ainda Wi-Fi em casa, nós estávamos nos estruturando, então lá havia essa rede, eu podia ir para lá todos os dias, né? Então eu estudava inglês com o propósito de ir para os Estados Unidos na época e como é biblioteca, aquele silêncio todo, né? Eu estudando, fone de ouvido, aquela coisa toda. No decorrer da tarde eu ouço um tumulto, era realmente um som de multidão vindo em direção à biblioteca. E eu, curiosa, né? Ninguém dava informação do que estava ocorrendo, aquela coisa toda, eu peguei meu celular, fechei meu notebook, deixei as coisas em cima da mesa e fui lá fora ver o que estava ocorrendo, né? Sim. E lá em frente à biblioteca é a Avenida Rio Branco, que é uma das principais avenidas do Rio, do centro do Rio. E aquela avenida ficou bloqueada de tanta gente, que era uma multidão. E eu desci para ver, nem os seguranças sabiam o que estava ocorrendo. Mas aí eu cheguei perto e perguntei para uma das pessoas que estavam lá protestando o que estava acontecendo. E ela me explicou que aquele momento era um protesto referente ao assassinato da deputada Marielle Franco, que ficou mundialmente conhecida, inclusive até na França houve postagem, enfim, manifestações pelo assassinato dela. E naquele momento era o velório, eles estavam indo até a Câmara Municipal para velar a Marielle e o motorista dela, o Anderson. Então eu estava em uma manifestação do assassinato dessa Marielle. Então eu peguei meu celular, peguei as informações todas com essa pessoa e comecei a gravar com meu celular. Bem amadora ali, sem muita pretensão. Na época não tinha essa questão de divulgar muito, enfim, né? Sim. E eu enviei para o meu pai, foi para a única pessoa que eu enviei. E eu enviei para o pai, eu expliquei, olha pai, eu estou no meio de uma situação aqui tensa no Rio de Janeiro, enfim. E ele enviou isso para os amigos dele. E um dos amigos perguntou, qual é o nome dessa jornalista? E ele respondeu, não é a jornalista, é a minha filha. E aí, através disso, que ele me deu o feedback, olha, eles acharam que você era uma jornalista, do jeito que você falou, aquela coisa toda. Sim. E eu fiquei animada, né? Então, como eu já tinha pretensão para falar, aquela coisa toda, para ir para a faculdade eu precisei vender livros para pagar a faculdade, né, que eu estudei em um colégio particular. E eu fiz amizade com uma pessoa que também estudou comigo. E na época de nós decidirmos o vestibular, o que nós íamos cursar, nós duas fizemos juntas um teste de aptidão profissional. E nós duas tivemos o resultado para jornalismo, né? E nós estudamos juntas, nos formamos juntas e fizemos jornalismo. Então, foi a motivação do ocorrido no Rio de Janeiro e também a aptidão que me levou ao curso. Eu sou formada hoje. E você fez o seu curso de jornalismo no UNASP? Isso. Certo? Em qual campus do UNASP? O UNASP Campus Engenheiro Coelho. Só para contextualizar, o UNASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Isso. Há 3 campos, o de Hortolândia, Engenheiro Coelho e São Paulo. Eu estudei lá. E no maior e no melhor. E o que te motivou a ir para o UNASP? Foi sempre um sonho ou foi uma opção mais viável? O que te levou para o UNASP? Bem, por ser um internato adventista e por eu ser adventista desde que nasci, né, eu me conheço por gente, o meu sonho sempre foi ir para um internato cristão. Até mesmo para defender os meus princípios, né, a questão de não estudar aos sábados, na sexta-noite, enfim.
Então, desde criança, a minha vontade era ir para um internato. Era para ir para o IACS, no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, fazer ensino médio, enfim. Mas por questões financeiras eu nunca pude. Ok. E eu só fui realizar isto Na faculdade. no ensino superior. Mas para isso eu precisei vender livros, enfim, adquirir outros tipos de ajuda também, meios para como pagar. Mas foi através de um sonho de infância e que foi realizado na fase adulta mesmo, né? E também, tirando a questão do sonho, mas pela facilidade que o NASP tem e oferece para os seus alunos, para todos os estudantes, de crescer e expandir. Não só dentro do internato, não apenas dentro do Brasil, do estado, mas também para fora, porque o NASP faz muita conexão profissional, cultural também, porque não é só brasileiro que estuda lá, né? Vários países vão para lá. Sim. Então eu queria viver esse momento e eu passei 4 anos e realizei esse sonho. E você estudava no NASP, porque eu sei que existe a opção, a Luma, que grava pra gente, ela estuda no NASP e ela estudava fora, não morava dentro do... Isso. Não era interna. É o regime Exato. internato e o regime externato. Isso. Você era interna? Interna. Ok. Eu fiquei 4 anos lá, inclusive na pandemia eu fiquei presa dentro do internato, porque, né, pandemia, não dava para sair, ou se saía não voltava mais, até passar a crise toda, né? E você pode contar pra gente um pouquinho da sua rotina como interna? Olha... Lá existem várias rotinas, mas eu vou contextualizar para mim. Eu fui bolsista no NASP, então eu ganhei uma bolsa integral. E como bolsista, todo bolsista precisa trabalhar para pagar os seus estudos. Então, em troca desse trabalho, ele ganha o internato, ganha alimentação, roupa lavada e o estudo em si, que é a prioridade, e é por isso que nós vamos lá. Então, eu trabalhava 5 horas por dia para pagar o internato, né, para pagar todos os meus estudos. E após esse horário eu tinha livre para mim, para estudar ou para socializar, enfim, ou para trabalhar fora se eu quisesse, eu tinha livre. Então a minha rotina de manhã, ela começava às 5 da manhã e até às 10 da manhã no refeitório do NASP. Depois mudou, era das 10 da manhã até às 13 da tarde, né? E logo eu ia para as minhas atividades acadêmicas, enfim, sociais. Há também possibilidades da pessoa fazer outros cursos, como línguas, música, desenvolver outras aptidões lá dentro. E formou e foi fazer o que da vida? Bem, aí eu formei e não consegui o sonho que eu queria, que era trabalhar em uma emissora da Adventista, né, que é a Rede Novo Tempo de Comunicação. E aí, a partir disso, eu voltei para o meu estado. Algumas questões pessoais também interferiram nisso, na minha escolha de retornar ao meu estado. E isso foi em 2022. Eu tinha planos de não retornar mais, né? Eu saí com 19 anos de Porto Alegre, com a intenção de nunca mais regressar. E isso se deu até a minha formação com 26 anos, né? E aí eu retornei ao estado sempre com a intenção de voltar ou para São Paulo ou para outra região. Mas como meu sonho sempre foi sair do país, eu pensei, é o estudo que vai me fazer sair do país, né? Então eu passei 2 anos planejando isso, para eu estar onde eu estou hoje. Entendi. E foi aí que surgiu Portugal na sua vida? Conta pra gente como é que foi a decisão de vir fazer mestrado em Portugal, se sempre foi sua opção Portugal, e também acho que dentro da resposta você já pode dizer por que escolheu a Universidade de Lisboa. Então, como eu falei anteriormente, a minha intenção sempre foi ir para os Estados Unidos. Sim. Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos já há cerca de 40 anos, inclusive. Beijo, tia! Eu sei que a senhora está assistindo esse vídeo agora. E ela sempre me influenciou, me motivou a sair do país. Certo. Era a única da família que teve esse passo, essa coragem aos 18 anos. E quando eu a conheci e que tivemos a nossa interação via telefone, que ainda não era por meio de WhatsApp, eu tinha 16 anos. E esse sempre foi meu sonho, sair do país. Né? Então, nunca dava certo. Ou era uma questão familiar, ou era uma questão de escolha, ou um erro, alguma coisa e me impedia. Quando eu voltei para o meu estado, eu trabalhei na minha cabeça de que ou eu saio do meu estado ou eu saio do Brasil. Agora, aqui no Rio Grande do Sul eu não quero ficar. E isso se delongou por 2 anos, né? Então, o que eu fiz? Não foi a minha ideia inicial Portugal. A minha ideia sempre foi Estados Unidos, né? Pela influência de um parente e também, enfim, a fama que Estados Unidos tem. Mas eu precisava me estruturar com isso, né? Então, tentei de outras formas.
Como eu vi que naquele momento não era viável para mim, eu pensei, eu vou estudar então em outro local. E aí eu comecei uma série de pesquisas, de países, de facilidades, onde eu poderia ir, onde eu não poderia ir. E nisso, por sugestões e orientações de pessoas que ou já passaram pela experiência de vir para Portugal, até mesmo professores no UNASP que moravam aqui e por muitos anos, eu decidi vir para Portugal, né? Pela facilidade do idioma, né? A questão também financeira, isso me influenciou e contou muito. Então, Portugal foi o meu segundo plano. O meu plano B, se não fosse Estados Unidos. Ok, né? Uma passagem assim, aí depois eu vou para lá. E aí, quando você decidiu vir para Portugal, você decidiu pela Universidade de Lisboa. Isso. Como é que você chegou na Universidade de Lisboa? Então, por 2 anos eu pesquisei. Não foi uma coisa assim de última hora, né? Então foi um planejamento, inclusive é uma sugestão que eu faço para todos. É um planejamento de vida. Eu quebrei muita cara por não ter um planejamento de vida, uma estratégia do que fazer e o que não fazer. Eu estudei algumas universidades portuguesas, quais seriam as melhores, quais não, o que teria comunicação ou não, enfim. E eu optei pela Universidade de Lisboa pela localização, né, por orientação de terceiros também que já moraram aqui e por ter a área que eu preferi estudar, que é Ciências da Comunicação, né? Claro, havia outras, Porto, Braga, Coimbra, mas eu me localizei e preferi vir para cá, direto, para a universidade. Certo. E me conta um pouquinho como que foi essa preparação que você fez. Ok, vou para a Universidade de Lisboa, ok, vou para Portugal. Quais foram os passos a seguir? Primeiro, juntar dinheiro, né? Eu acho que quando a gente tem um sonho grande, um projeto de vida, não tem como a gente fugir da questão financeira. Não é porque motivação vai lá que vai dar certo, né? Nós precisamos nos projetar nessa área que é a principal. Sem dinheiro a gente não consegue nada. Então, quando eu vi todas as despesas que, gente, universidade particular e pública aqui dá no mesmo, eu tenho que pagar. Então, a Universidade de Lisboa eu pago a minha mensalidade ali todo mês e em euros, né, gente? Então, quando eu pensei em vir para cá, eu comecei a olhar para o lado financeiro. Até inclusive a minha tia uma vez conversou comigo, Fran, investe o teu dinheiro. E foi o que eu fiz. Todo o dinheiro que eu juntava de trabalho, salário, enfim, qualquer tipo de renda que eu tivesse, eu colocava no meu investimento focando em vir para Portugal. Né? Então começou primeiro a parte, o conhecimento, né? Identificar o terreno em que eu queria vir e depois a área financeira. Comecei a investir, a juntar dinheiro bastante, para então dar o processo com a documentação, enfim, escolher as universidades que eu precisava. Quais foram os maiores desafios nessa preparação até a chegada aqui? Eu creio que a insegurança por eu vir sozinha. Eu já pensei em desistir várias vezes e, poxa, eu já tenho um dinheiro guardado, eu tento ir para outro estado, me auto-sabotar mesmo, sabe? Às vezes o medo faz a gente deixar os nossos sonhos, nossos projetos de vida de lado. Mas o meu desafio mesmo foi a insegurança. E se não der certo? Entende? Eu tive que fazer muito preparo psicológico para isso, para entender que era uma transição de vida em que eu não queria dar para trás, eu não queria desistir. Mas eu creio que eu não tive assim interferências de terceiros, porque eu fiz isso no mais sigiloso possível. Né, para entender onde que eu estava, o que eu estava fazendo, enfim, pegando orientações de pessoas realmente que entendessem da coisa, enfim. Mas foi a insegurança, vou ou não vou, né? E aí nos últimos 6 meses eu entendi que não dava mais para eu desistir. Investi bastante, né? Eu já havia desfeito de planos, caso não desse certo, então o meu foco ficou Portugal e não voltei mais. É bem complicado, você já tinha dado os passos necessários, né? Voltar atrás. Mas o interessante disso é que mesmo insegura, todos os passos que eu dei foram favoráveis, deram certo. Vida, né? E curioso que assim, as coisas começam a dar certo, não tem nada dando errado. Eu comecei a desconfiar. Tá dando certo demais. Gente, eu preciso disso. Começava, não, é pra ti isso. E eu disse, será mesmo? Será que as coisas vão começar a dar errado quando eu chegar lá? Era isso que me deixava afoita, entende? Mas comecei a orar, comecei a pedir a Deus orientação, enfim, conversava com pessoas
E aí, Fran, vai, né? Não tem problema se der errado e tiver que voltar, mas tenta, ao menos você tentou. Pelo menos você tentou. Ao menos tentou. Já fez o que muita gente às vezes fica com Exato. medo. E é por isso que a gente grava esses vídeos, né? Tá com medo, mas faz com medo mesmo. Porque é uma frase que eu ouvi uma vez foi que, caramba, Patrícia, eu tava me formando. Né? E essa pessoa foi falar com a minha mãe. Caramba, a Patrícia já tá se formando. Já passou 5 anos. Aham. E é isso, né? Vai passar Vai 5 passar. anos, 2 anos, Vai você passar. fazendo ou não fazendo. Vai passar. Vai passar, a vida vai passar. E quando tu olha 5 anos atrás, não tendo feito Nada. é tão frustrante. Exatamente. Porque eu penso agora, eu tenho 29 anos, se eu tivesse olhado essa estrutura de sair, de focar 5 anos atrás, hoje o meu contexto seria diferente. Eu já estaria com uma bagagem, uma experiência enorme. Sim. Que eu estou adquirindo só agora. Embora nunca é tarde para E as concretizar. coisas acontecem quando tem que acontecer. Tem que acontecer. Mas, querendo ou não, como tu falaste, o tempo passa. E enquanto o tempo passa, nós temos que aproveitar isso para o nosso bem e o bem dos outros também. Certo. E aí você chegou em Portugal. Cheguei em Portugal. Tem quanto tempo? Olha, no dia que nós estamos gravando esse vídeo, não tem nem 2 meses ainda. Hoje é o quê? 20? Hoje é 21. Dia 20. 25 de maio, faz 2 meses que eu tô aqui. Então daqui a 5 dias você tem 2 meses de Portugal. 2 meses. Novata! Quais suas primeiras impressões? Olha, eu tô amando isso aqui. É um local que, em relação onde eu morava, isso daqui é da água pro vinho, né? Mas a minha impressão, ela tem sido bem positiva. Uhum. Eu creio que eu procuro olhar pro lado positivo de tudo. Então, isso eu precisei aprender, até mesmo para eu poder sair do Brasil, é entender o lado bom das coisas, o lado positivo das coisas. Sim. Mas eu sei que aqui há a oportunidade de eu crescer em todas as áreas. Vir para cá também não é só pela intenção de fazer um mestrado ou eu sair do Brasil, mas expandir a minha visão de mundo. Então, Isso é inevitável. é porque aqui ó, a pessoa quando sai da sua casinha, né, da sua bolha, você percebe que não é só o seu jeito de pensar que é válido. Existem outras formas de enxergar a vida, de compreender a vida e de resolver a vida. E nós que estamos aqui em Portugal, principalmente na região de Lisboa, há muita cultura para cá. Não é somente português. Há outros pensamentos aqui. E você aprende com todos eles. Então, a minha impressão aqui tem sido para me edificar mesmo, para eu, sabe, eu vou pensar fora. Eu não quero mais pensar do jeito que eu pensava lá em casa. E aqui tem sido assim comigo. E qual têm sido as suas impressões sobre a faculdade em si, sobre o seu curso? Olha, eu ainda estou me adaptando. Uhum. Como eu falei, aqui, como o canal já explicou, o sistema daqui é diferente, né? No Brasil, nós começamos o semestre em janeiro, fevereiro, aqui começa em setembro. E em setembro eu fui matriculada, enfim, mas o meu visto só foi aprovado em fevereiro deste ano de 2025. E todo o meu processo de visto, documentos com a faculdade foi realizado em setembro de 2024. Uhum. Então pensa, eu cheguei já meio caminho andado, eu já perdi um semestre, o visto foi aprovado em fevereiro, eu tive que vir às pressas para não perder o segundo semestre. Então eu ainda estou numa fase de adaptação ao sistema educacional, acadêmico, enfim, entendendo que realmente eu preciso me adaptar como estudante internacional, mas a faculdade em si, principalmente a coordenação do curso de Ciências da Comunicação, tem dado total apoio para os estudantes internacionais, principalmente para mim, que entendem o meu contexto de chegar mais tarde por conta do visto. Então, tudo que eu pergunto, todas as dúvidas, até mesmo a interpretação do sotaque dos meus professores, eles têm sido compreensíveis comigo. Que ótimo. E isso me faz me sentir em casa, me sentir à vontade de que, poxa, eles entendem a minha realidade e eu entendo a realidade deles. Sim. Então, há uma troca ali. Até porque a Universidade de Lisboa é a minha universidade também. É uma universidade internacional. Sim. Então, assim, tem muitas variedades de pessoas, contextos, meios. Tudo. Então, existe uma certa compreensão mesmo. Não é de todos, existem pessoas que sofrem um pouco. Isso a gente até já conversou aqui em outras entrevistas. Mas, num geral, hoje a faculdade ela é muito mais tolerante. Sim. E muito mais inclusiva. Uhum. Para ter uma noção, na minha aula, nós estudamos em 5 pessoas.
Uma é portuguesa, eu brasileira, e as demais, as 3, são chinesas. Aham. Elas ainda não pegaram por completo o português, falam com muita dificuldade e elas usam o tablet para poder fazer a tradução ali na hora das aulas. Mas os professores, eles focam mais atenção nelas, porque não tem ainda o idioma, Sim. né, fluido. E elas também têm esse amparo, sabe? E eu vejo ali aquele cuidado com a imigração, né, com a parte delas, que são chinesas, aquela coisa toda bem diferente. Mas eu tô amando porque até com elas eu consigo ter uma interação e aprender com elas também, né? A gente conversa pelo WhatsApp, aquela coisa. Mas, como tu falaste, não é com todos que ocorre isso, mas comigo, a Universidade de Lisboa está de parabéns por todo o cuidado com o aluno internacional. A tendência tem sido essa. Isso. A melhor, a tendência tem sido essa, graças a Deus. Exato. E como é que é suas aulas? Como é que funciona a rotina das suas aulas, assim? Você tem aula todos os dias? Porque nós já tivemos pessoas que têm aula todos os dias. Eu, por exemplo, já falei aqui que eu não tive aula todos os dias. Eu pude escolher as matérias de estudar, você pode escolher. Como é que funciona? Gente, olha, eu estudo bem pouco nesse semestre. Apenas 2 horas cada aula, das 18 horas às 20. Segunda, quarta e quinta são minhas aulas. Eu não pude escolher os dias, mas eu pude escolher as matérias, né? Então, caíram nesses dias. E eu só vou segunda, só vou quarta e só vou quinta e entro às 18 e saio às 20. Na rotina com a universidade, ela é bem tranquila, por conta do horário. Certo. Né? Então foi tranquilo para mim. Ali num horário pós-laboral que te dá a possibilidade de procurar trabalho, fazer outras coisas. Eu tenho o dia todo. Exato. Né? E eu até mesmo se eu quiser trabalhar, estudar à noite, eu também tenho essa facilidade, né? Porque são só 2 horas. Então isso, para mim, neste semestre tem sido tranquilo. Eu tenho tempo suficiente para poder agilizar minha vida. Aqui, recém eu cheguei, né? Então, me adaptar, me contextualizar, mexer com imigração, com trabalho e afins. E até quando você tem para poder terminar o seu mestrado? Porque, por exemplo, no direito eu tenho 2 anos e eu posso prorrogar. Então, minha data para poder entregar minha dissertação é dia 26 de fevereiro de 2026. Se der certo, eu venho falar com vocês. Senão, eu irei prorrogar até 2027. Quanto tempo você tem? Eu tenho até 2027. Entretanto, como eu preciso retomar o primeiro semestre que eu perdi, infelizmente, eu ainda tenho que empurrar isso um pouquinho mais para metade de 2027, para pegar o primeiro semestre e entregar a dissertação, né, do mestrado. Ainda tem um caminho pela frente, que a gente ainda está em 2025, né? Então, tem estágio ainda para fazer. E quanto a documentos? Resolveu fácil para você? Encontrou alguma dificuldade? Como é que está sendo? O imigrante, ele passa alguns perrengues de início. Passa. E eu acredito que esse foi o meu perrengue em relação à documentação. E é aquilo, né? Portugal está cheio de imigrantes. Então, a AIMA não deu conta e não está dando conta. E isso não é uma crítica, mas é uma realidade que até o governo português entende que precisa solucionar o quanto antes, né? Mas a minha questão foi com os documentos bem demorados para entregar minha documentação para a imigração, que é o que me preocupou bastante, porque meu visto vence em junho. Então, por eles verem essa dificuldade, não só com estudantes, mas com outros tipos de visto, eles prorrogaram o pedido de residência até o dia 30 de junho. Então, se você precisa fazer a sua, corre, dá o seu jeito, faz o seu corre. Exatamente. Mas é que a minha questão é que eu fiz sozinha, eu não coloquei advogados. Certo. Eu peguei muita orientação de quem já fez. Então, para realizar NIF, NIS, o TENTE, fazer agendamento na AIMA, tudo foi no boca a boca. Foi pedindo ajuda, foi pedindo orientação. O NIS eu já havia feito no Brasil, né? Foi fácil, eu só precisei retirar na Segurança Social. O NIF eu precisei de um representante fiscal, então eu precisei ir até uma outra cidade em que eu consegui um representante fiscal e que assinou para mim. Mas depois de um mês, praticamente, que eu já estava aqui, que eu consegui essa pessoa. Praticamente um mês, foi no dia 14 de abril. E demorado, né? Então... Isso daí ninguém consegue fugir. Não dá para fugir, então assim, eu tentei apressar, acelerar e eu entendi que o sistema daqui não é de acordo com a minha pressa, com os meus passos. E a gente tem que se adaptar
Isso é uma fase, é um contexto que muda. A gente saiu do nosso país, aqui é outra realidade. Exatamente. Mas com documentos foi bem demorado, mas finalmente consegui meu agendamento para o dia 27 de junho para Aima para pedir minha residência. Amém. Isso 3 dias antes de acabar o prazo, então bora lá, aguardando aí mais ou menos. E moradia? Foi fácil, foi difícil? Porque também é um outro problema aqui em Portugal. É outro problema. Então, quando eu cheguei, eu não aluguei quarto. E eu fiquei com receio de alugar um quarto que não fosse o que estava divulgado nos sites. Então, ou ser um golpe também, que acontece. Poderia ser. Então aqui, tudo é 300, 400, 500, 600 euros. Eu pensei, poxa, eu tirar uma nota do meu investimento e talvez não ser o que eu queira, eu me decepcionar, enfim, ter que dividir quarto, é uma das coisas que eu não gosto, eu prefiro morar sozinha no meu quarto, enfim. Então eu cheguei aqui dormindo em hostel, né? E aí só então que eu fui procurar um quarto. Okay. Como eu falei que eu sou adventista, foi por meio de algumas pessoas da igreja adventista que eu consegui o local onde eu moro hoje, né? Tudo por via WhatsApp, enfim, uma mão ajuda a outra. E pra mim foi questão de uns 10 dias, isso mais que eu ou ia te menos. perguntar, quanto tempo mais ou menos tinha levado para você conseguir. Então foi te falar que Deus colocou a mão, porque foi muito rápido em relação ao que as pessoas levam para poder achar um apartamento, achar um quarto legal, que se adapta. Que bom que foi rápido para você. Foi. Até mesmo porque, né, 10 dias de hostel é caro. É caro. Depois que eu fui ali, não dá pra converter, mas quando eu converti o valor, gente, foi uma nota. Mas finalmente, né, agora eu tenho meu quartinho. Fran, e o que você mais gostou de Lisboa? Porque, modéstia à parte, Lisboa é apaixonante. A gente já foi no Porto também. Eu ainda não fui no Porto. Eu acho que não existe cidade que eu passe aqui em Portugal que eu falo, eu não queria morar aqui. Gente, realmente. Todas já fui as cidades que a gente passa. E todas eu quero morar. Recentemente fui a Sevilha. Amei também, falei, também quero morar aqui. Sevilha, sul de Espanha, é maravilhoso. Mas Lisboa, que é apaixonante, que é solar, que é uma cidade linda, o que você mais gostou de tudo isso até agora? Lisboa é uma cidade linda e, como a gente vê, né, uma cidade extremamente internacional. Nos meus primeiros dias aqui, eu não falava em português, eu falava inglês com as pessoas para pedir informações. E eu achei muito curioso isso, a diversidade cultural que há aqui em Lisboa. É uma cidade fantástica para desenvolver o seu idioma, para desenvolver conhecimento com outras culturas. Mas, cara, o que eu amei aqui é a acessibilidade que eles dão, que o sistema da cidade dá para a qualidade de vida. Isso eu olhando para o meu contexto. Sim. Você encontra aqui muitos parques, em algumas regiões mais retiradas do centro de Lisboa, algumas florestas, muitos caminhos para você fazer suas caminhadas, para andar de bike, para poder fazer piquenique. E eu vi uma realidade que eu não tenho isso na minha cidade, sabe? Você precisa pagar para poder ter esses acessos, né? Você precisa ter dinheiro guardado, precisa ter um carro. E aqui você pega o autocarro, que no Brasil nós chamamos de ônibus, você atravessa Lisboa inteira numa tarde, mas isso foi algo assim que brilhou os meus olhos, né? Hoje eu decidi não ficar em casa, eu vou passar em tal lugar e lá eu terei acesso ao que eu preciso para passar a tarde inteira lá. Mas enfim, são essas questões, né? A vida não é só diversão, então, mas é a questão de que aqui você encontra oportunidades para trabalhar também. Mas a questão cultural é algo que me chamou muita atenção. E eu saí na rua e eu vou conversar com a pessoa, sorry. Tá bom, vamos inverter o idioma aqui, né? Mas foi isso. Planos para o futuro? São muitos, né? Mas eu acredito que em todas as áreas, eu ter o meu mestrado, eu pretendo também partir para um doutorado logo em seguida, porque, enfim, dá dor de cabeça? Dá. Estudar, fazer um mestrado, ainda mais no sistema internacional? Dá. Mas é algo que alavanca as nossas oportunidades e também os nossos conhecimentos. Exatamente. Né? Independentemente do que você faça na vida, da profissão que você tenha, do cargo que você exerça, o conhecimento, ele é sempre bom e ele sempre agrega a nossa vida. Então, eu quero estudar, continuar estudando para minha vida profissional. No tempo de Deus, quando Deus achar que eu estou pronta para isso, adquirir minha família, constituir minha família, né? Então, casar, ter filhos e sossegar a minha vida. Deu. Aí, quando eu tiver a minha família,
eu penso que é em prol da família agora, em prol do próximo, de Deus, enfim. Esse é o meu objetivo. Que conselho você daria para quem está pensando em vir estudar fora, seja para cá, seja para qualquer país? E principalmente para quem está querendo vir na sua área, a área de comunicação. Olha, o conselho que eu dou para as pessoas que querem sair do seu país, seja Brasil, enfim, qualquer outro, é foque em um planejamento de vida e o porquê você quer sair. Não coloque na sua cabeça que é apenas para ter experiência em outro país, para postar foto no Instagram, porque isso é furada. A vida aqui no YouTube, ela é muito editável, né? Então, a realidade do dia a dia é totalmente diferente. E todos nós, independentemente da nossa condição financeira, social, familiar, iremos passar por alguns perrengues na vida. Administre bem o seu tempo, as suas finanças. Busque muito conselhos, sugestões e orientações de pessoas que já fizeram o mesmo, de sair do seu país e migrar para outro, seja qual for. Mas para você que vem estudar, estude bem as universidades. Aquilo que realmente você quer, que realmente agregue ao conteúdo que você quer estudar. Até mesmo porque é um investimento. Então você vai passar aqui 2 anos, 3 anos estudando algo que precisa realmente favorecer a sua vontade de permanecer aqui. Outro ponto é aceite os conselhos e orientações. Eu achava que sabia das coisas e nós precisamos ter humildade. Então busque humildade nesse ponto, em vir para cá com o coração aberto, disposto a aprender, a ser corrigido, o que não é fácil em uma outra cultura. E em relação à comunicação, se você fez comunicação no seu país, voltando agora para o Brasil, né? Nós temos uma área bem ampla de comunicação no Brasil. Olhe para todas as áreas, nas universidades, enfim, para todas as matérias, porque algumas coisas são bem diferentes, né? Eu estou aqui tentando me adaptar com alguns contextos, formas de expressar a comunicação, que é diferente lá no Brasil. Então faça isso, olhe para o que realmente você quer, é o que você quer, se determine a isso, veja os pós e contras de tudo, né? Baixe a cabeça, estude, seja humilde, confie em Deus e que as coisas darão certo na sua área acadêmica, na sua área profissional, sua área pessoal, e faça acontecer. Você é o protagonista da sua história e você é o arquiteto da sua felicidade. E ninguém vai fazer isso por você não, viu? Fran, muito obrigada Eu que agradeço. por esse momento que a gente passou aqui bom. juntos. Sua história também, eu sou suspeita para falar porque eu amo todas as entrevistas que a gente faz. Eu amo amei ouvir. conversar contigo. Que bom. Foi E muito bom. porque toda entrevista eu tiro força, a gente entende e a gente revisita os nossos propósitos, Exato. revisita o motivo de nós estarmos aqui. E confirma os motivos também. Confirma os nossos motivos. E então, conversando contigo fora das câmeras, a Exato. gente tem umas confirmações aí. Exato, então eu estou muito feliz pela sua entrevista. Temos 4 entrevistas, é uma das minhas 4 preferidas. Ai, que bom. E eu espero que você tenha muito sucesso nos teus planos. Amém. Espero que o mestrado seja maravilhoso para você, Amém. te traga tantas coisas boas como tem trazido para mim. Sim. E que Lisboa seja essa cidade de oportunidades para você. Amém. Tá Muito bom? obrigada. Eu também desejo o mesmo para você, viu? E você tem ótima aptidão para fazer jornalismo, comunicação. Gente, eu acho que eu vou ter que mudar de faculdade. Não sei se já falaram, mas eu tô falando. Como jornalista formado, eu posso dizer, você tem todo jeito, todo gingado aí para estar na área, viu? E sermos colegas depois da função. Mas muito obrigada pela Pessoal de direito, não ouçam isso. Quem sabe ser esse incentivo também, sair do direito e ir pro jornalismo, né? Mas é isso, vamos levar a galera toda para lá, para comunicação. Obrigada, Fran. Tchau. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado da história da Fran. Um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!